Oi, 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 pessoas, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Tudo indo? Então tá bom. Aqui também tá tudo bem, tudo indo, devagar e sempre, né? Cada um com as suas lutas, suas batalhas, matando um leão por dia, né? E vamos que vamos, tá bom? Saudações a todos, amém a todas as saudações, né? Todas. E vamos nós, né? Fazer mais o nosso dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa, não é mesmo? Acho que sim, né? Quem gosta, gosta, né? Quem não gosta, assiste para criticar, para rir, para comentar, né? Mas quem gosta, gosta, né? Eu fiz um short, tenho feito o short, duas amigas comentaram, ah, não, foi muito curto, a gente gosta da tua prosa, né? Então, tem quem gosta, tem quem não gosta. Quem não gosta come menos, né? Ou não come nada, beleza? Então, eu estava assistindo ontem um vídeo da minha querida irmã, a Silvana Machado, terapeuta cristã, e ela estava abordando um tema sobre Sara e Abraão, e, e eu sempre achei tudo aquilo que ela falava, que ela falou ontem na live, mas a gente nunca, como tá na Bíblia, né? Então, nossa, não se pode falar, né? Tá na Bíblia, então tem que respeitar. Mas ela estava falando sobre Sara, sobre a desobediência, né? Que Deus tinha feito uma promessa para o Abrão, que a herança dele na terra ia ser como as areias do mar. E nada de cumprir, né? Esta promessa. E ele já estava ficando já velho, né? E Sara também. Todo mundo conhece essa passagem, né? Mas só para avivar a memória e para entrar na visão do texto. E aí, Sara também, né? Já velha, né? Eu sou uma velha, eu sei, né? Hoje, impossível, mesmo com todas a ciência aí, né? Ter filho. E aí, a palavra não se cumpria. E o que ela resolveu? Ela resolveu que Abraão, né, dormisse com Agar, que era a serva da casa, né, a servidora, tipo uma empregada. E tudo bem, ele dormiria com ela teria a criança e ela criaria a criança como filhos deles, né? Tipo adoção, né? Adotariam. Só que, nesse ínterim, ela também ficou grávida, né? A Sara. Claro, por uma intervenção divina. E a passagem trata das pessoas que não sabem esperar, das pessoas que, quando vê que a coisa está se prolongando muito, que está muito complicada né, e que não há uma providência, a própria pessoa acaba, né, dando um jeito, do jeito dela, e ela acaba complicando a situação, né? E
Mas o X da questão foi o seguinte, que nasceu, né, todo mundo sabe a história, Ismael. E aí, ela estava abordando lá, e é o que eu também quero abordar aqui. Quando ela tá mais ou menos, eu não lembro muito bem, mas né, ele já era um pouquinho grandinho, ela, a mesma Sara, coloca Agar fora de casa, né? Veja, sem eira nem beira, né? Muita gente sabe também da história. Ela foi embora, né? Era um deserto. E o que a salvou foi que ela encontrou um poço, né? E desse poço tinha água e ela foi vivendo a sua vida. E em nenhum momento o Abraão interviu nessa história da Sara. Então ela falava, né? E eu também sempre achei que já naquela época, né? Tinha essas mulheres, né? Que no fundo, quem manda na casa e quem resolve, né? Os problemas da casa, não adianta falar, pode ser o homem machão quanto for, a não ser que ele seja né, muito autoritário, mas quem realmente dá a última palavra, né? Com jeito, né? Com sabedoria, e muitas vezes o homem acata é a mulher. E por este conteúdo se vê que Abraão, como a Silvana até falou, né? Ele adorou. Ah, vai lá, dorme com ela, né? Ele foi lá, dormiu e teve a criança e depois ela também botou a moça para fora com um filho, né? Ele também não abriu a boca, ele não tomou uma posição, né? Estranha essa história, não é não? E maldosa essa tal de Sara, né? Engraçado que nunca se viu alguém falar desta passagem numa pregação visto por este lado, né? Veja, isto também mostra que muitas passagens que estão na Bíblia, elas são daquele tempo. Hoje elas não se aplicariam na nossa era, porque hoje, né, temos leis. Hoje, um homem, mesmo que fica com uma moça, né, ela fica grávida, mesmo que ele não case com ela, ele jamais vai pegar. Isso aconteceu muito no meu tempo, tá? No meu tempo, ai de quem ficava grávida. Anos 60, anos 50 e acho que até 70 a coisa era difícil. Uma moça ficava grávida, às vezes era do próprio namorado, ela tinha vergonha de contar para o namorado que ela estava grávida, ela tratava de, né, se contava para o pai, apanhava, eles colocavam fora de casa, mandavam para um lugar, né, na casa de uma tia, na casa de uma avó, por quê? Para não desonrar aquela família. E quantas moças eu vi na minha parentela, né? Que engravidou, tem uma história muito bonita, né? Uma pessoa da minha parentela engravidou de um homem, né? Lá da vila, e muito rico, um comerciante muito forte na cidade, só que aquele tempo, ficava grávida, o que eles falavam? Ó, suma, né? Não me procure mais, se vire, né? Quem mandou você não tomar cuidado? Era uma amante, né? Uma ficante. E elas achavam a cabeça, punham o rabinho no meio das pernas e ó, iam embora. Inclusive, esse homem, muito rico, ele fez isto com essa pessoa e nasceu um menino e ela uma pessoa
lutadora, né? Cabeleireira, manicure, criou esse filho sozinha, tocava violão, cantava, uma pessoa maravilhosa. E este menino, já naquele tempo, se formou engenheiro oceanográfico, tipo assim, tá? Não precisou da ajuda dele para nada, né? Só para vocês terem uma ideia como que era. Hoje não, né? Nós estamos vendo aí, né? As Maria Chuteiras, né? Ficam lá nos alambrados, moças bonitas, né? Da de cima, confundem um programa, né? Com ser namorado e depois o que que elas querem? A pensão, né? Hoje eles estão mais espertos, né? E tem até quem toma conta dessa parte e aquelas coisas, mas antes, e não precisa nem ser rico, né? Basta sair com uma moça, ficar grávida, ela vai no fórum e ela quer a pensão, né? E não dá mais sossego para esse moço e pronto, e acabou. Bom, mas vamos nos ater a Sara. Então veja, a Sara era maldosa, né? E quantas coisas que não tem nessa Bíblia, né? Sagrada, muito sangue, muita injustiça, né? E as mulheres sempre foram tratadas, né? De maneira assim, né? Como é hoje, né? Nunca tiveram assim, eles não deixavam, né? Se bem que tivemos muitas sacerdotisas, muitas mulheres famosas, muitas mulheres, né, profetisas, mas quando tinha esses problemas, né, tínhamos também a Diná, né, que sofreu né, a Diná, filha de Jacó. Temos também as filhas de Ló, né? Que dormiu com o pai, né? Hoje também não pode, né? Mas está lá escrito. E tiveram uma grande geração, essas duas filhas de Ló. Tem o caso também de Amon, né? O filho de Davi, que também a Tâmara, e também depois usou. Leem essas passagens, gente. Essa da Tâmara, né? É Gênesis 38, né? A da Diná é Gênesis 34. E as filhas de Ló é uma passagem também fácil de achar, né? Então, veja que essa parte sempre foi complicada, né? E é até hoje. É até hoje, é até hoje. Então, voltando lá na nossa amiga Sara, e voltando também à minha história no tempo, nos anos 89, 90, no tempo que eu fazia reportagens de vídeo, de fotografia, e nós anunciávamos na revista Veja, no estado de São Paulo, e fizemos assim coisas muito bonitas. E eu me lembro que eu nem crente era, embora sou filha, né, de mãe de família cristã. Eu fui atender uma senhora lá no Itaim Bibi. Ela veio pela revista Veja e aí marcamos a hora, o dia, e eu fui lá para levar o mostruário, né, do nosso trabalho e para ela fazer o contrato, né, para agendar. E eu lembro que eu cheguei lá, era um apartamento por andar. Me identifiquei na portaria, ela me deu o acesso. Quando eu cheguei, né, no andar, abriu a porta do elevador, já era a porta, já era a sala dela. Levei um susto, né? Eu com a minha pasta ali debaixo do braço, e não tinha ninguém, eu já saí na sala, né? Lógico, reconheci, era uma sala de estar
muito grande, muito ampla, né? Muito chique. E aí eu fiquei ali alguns instantes, né? E eu creio que aquilo foi também hoje, né? Hoje, com a minha cabeça, foi uma estratégia, né? Que a senhora usou. Tipo assim, vamos ver, né? Como que é essa pessoa que vem para fazer o contrato. Ela, inclusive, esperava, talvez, que fosse o meu filho, que fosse o meu marido, né? Mas não, essa parte era eu que fazia. E eu sei que lá veio ela. E esta mulher, e através desta mulher, eu lembro que estava em guerra, o mundo estava em guerra, sabe? Sempre aquelas guerras. E quando a gente começa a conversar, né? Primeiro contato, o que, que a gente fala? Do tempo, se tá sol, se tá calor, né? E hoje tá muito calor. E a gente começa a falar do quê? Do assunto do momento. E o assunto do momento era uma guerra que estava lá naqueles tempos, acho que era Saddam Hussein, Anwar Gaddafi, aquele povo lá, né? Que eu falo os Habibs, né? E ela pegou e me contou, né? Muito simpática, também gostava de conversar, né? Uma senhora muito. Devia ter uns 60 e poucos anos, eu tinha meus 38 anos, né? E começamos a conversar, e isso e aquilo, e através dela eu conheci a história de Sara e de Ismael, porque ela era de lá, né? E entre outras coisas, ela falou: essa guerra que nunca acaba, foi culpa da Sara, que teve o Ismael, né? E que realmente ficou tudo dividido, né? Porque até hoje perdura todas essas guerras por causa que Ismael ficou, né? Sem a herdade, sem o reconhecimento, né? Mais ou menos isso. E através dela que eu conheci a história. Por quê? Porque essa história nunca foi contada, né? Dificilmente se ouve a história de Sara. Só se vê assim que Abraão, que Sara, né? E ela é tida na história como, né? Como simplesmente que Deus cumpriu a promessa que fez a ela, porque ela já de avançada idade teve um filho, mas não contam, né? Ou se contam en passant, as maldades que fizeram, né, com a tal da Agar, né? Dispensou ela com um menino e largou ela para lá, e a história é muito linda. E através desta senhora é que eu fiquei sabendo dessa história. Ela disse que ela era lá daqueles países, ela me falou na época, mas para não errar, que a memória já está meia falhando, e ela disse que ela era de lá, que o marido dela tinha uma empresa que fazia aquelas. Nas fazendas, aquele irrigamento, aqueles encanamentos de irrigação. E ela falou para mim, entre outras coisas, que eles estavam aqui no Brasil, que eram pioneiros, né, nesse negócio de irrigação, né? Que o marido dela era engenheiro e trouxe essa técnica, né, para o Brasil. E foi assim, através dela, que eu fiquei sabendo mais ou menos dessa história. E depois nós vemos quantas passagens tem, né, que o que eu quero me ater é isso, e terminando lá o quadro, o assunto da mulher, da senhora muito chique. A sala dela era muito grande, enorme, né? O elevador parou dentro da sala dela. Mas na hora que eu fui assinar o contrato, a mesa onde nós estávamos conversando, o papel saiu tudo sujo, a sala era muito suja, muito cheia de pó. Fiquei até com dó de pôr o meu papel branquinho ali, né? O meu bloco de contratos naquela mesa. E ela nem ligou não, né?
E eu fiquei meio assim, né? Mas o pó, olha, fora de brincadeira. A casa era muito chique, mas e depois ela falou que ela não tinha ninguém para ajudá-la na casa porque ela tinha medo de pôr pessoas estranhas dentro da casa, aquelas coisas. Então, gente, o que nós queremos dizer é sobre isso. Coisas que tem na Bíblia que foram somente para aquele tempo. Hoje, uma mulher que não tem filho, vamos supor que esteja dentro de uma denominação, que realmente ainda é jovem e que o marido queira ter um filho e ela mesmo queira ter um filho e ela por alguma razão, né? Porque tem homem também que não tem, né, os espermatozoides suficientes para gerar crianças. E às vezes o problema sempre deixa barato, fala que é a mulher, mas muitas vezes é o homem, né? Só que ela, né, ainda assim, ela nunca é revelado que o problema é o homem. Sempre a gente não pode ter e tal. Vocês acham que hoje se aplicaria nos nossos dias essa prática da Sara? Olha, fulano, nós não podemos ter filho, então faz o seguinte, né? Pega aí a empregada, né? E aí você dorme com ela tem um filho e nós vamos criar como se fosse nosso, né? Hoje não, né? Como todo mundo fala, né? Você pode deixar até as crianças, né? Com uma amiga, para te fazer um favor, né? Olha, dá para você ficar um pouquinho, uma tarde com meus filhos, dá para você ir buscar meus filhos na escola, né? Mas você nunca vai falar, né? Nem para sua melhor amiga, né? Olha, dá para você, eu vou viajar, dá para você ficar um pouquinho com meu marido, né? Acho que não, né? Precisa ser muito, né? Muito mulher, né? Enfim. E hoje também, se acontecesse nos nossos dias, né? Como aconteceu com Diná, com Tamara, ou Tâmara, não sei, né? E mesmo com Ló, né? Que foi tudo circunstâncias daquele tempo, daquele momento, daquela cultura, daquela geração, daquele povo. Estão pegando a visão? Tem muitas coisas que era só para aquele tempo, só funcionou naquele tempo. Assim como muitos homens podiam ter um harém. Hoje ainda tem muitos países que o homem pode ter quantas mulheres ele puder, né, sustentar. Ele pode ter, mas ele tem que sustentar todas elas e dar o bom e o melhor para ela. É naquelas culturas lá. Agora, no nosso país, né, de maneira nenhuma ia se praticar tais coisas, né? Então, era sobre isso. Já é 23 minutos. Gente, como eu tô me alongando no meus... E às vezes eu sento aqui e eu não tenho... eu não tenho assunto, hein? Então, gente, era isso. Era isso que eu queria falar, né? E tem tantas coisas que só era para aquele tempo, para aquela época, para aquela geração. Mas é conversa para outro vídeo, né? E ninguém explica, né? E a história passa batido. Então era sobre isso que eu queria falar e tive a inspiração na minha querida Silvana, irmã Silvana, e realmente eu penso exatamente assim. Como foi maldosa essa Sara, né? Ela tripudiou, ela fez o que ela quis e o marido, né? O nosso, né? O Abraão, né? Não tomou nenhuma atitude, não teve pena nem da coitada da Agar, nem do filho, né? E ficou assim, né? Meio estranha essa história. E é por isso que é por causa disso, tá bom? Então, meu pessoal, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham, né, entendido a mensagem e o que eu quis passar, que muitas coisas tá lá escrito sim, como exemplo. Essa história é exemplo para alguém? Não. Ou
Pelo contrário, né? É um exemplo para não se fazer como ela fez, né? Principalmente na nossa cultura, porque senão, né? A família toda vai, né? Se ferrar, não é mesmo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fui.